Olá, uma vez mais no nosso canal, eu, Luiz Roberto, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o espírito de ortodoxia entre os espíritas. Há muitos espíritas ortodoxos, sim, e isso rigorosamente não é bom, assim como existem também os ditos kardecistas, os ditos progressistas, e isso não é bom, porque o espírito é tão somente espírita. O espírita ortodoxo, por exemplo, é a criatura que acolhe exclusivamente a codificação espírita feita por Allan Kardec, como única aceita para os estudos da doutrina espírita, desprezando, por exemplo, as obras inspiradas, intuídas, analisadas pelos contemporâneos de Allan Kardec, como Leon Denis, como Camille Flammarion, como Ernesto Botzzano, entre outros, bem como as que foram escritas, ditadas por espíritos, através de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, João Nunes Maia, de quem inclusive nós faremos uma pequena biografia logo a seguir. Isso entre muitos outros médiuns no Brasil e no mundo que vem trazendo as mensagens da espiritualidade, e a lista não é pequena. Alguns espíritas, eles não admitem sequer ouvir a opinião de outros espíritas a respeito da doutrina, desprezando-as, e até mesmo a pessoa que opinou também é desprezada, especialmente quando essas citam como argumentos outros espíritas, ou melhor, outros espíritos que não os da codificação catalogados por Allan Kardec. Porém, penso eu, argumento eu, sendo o espiritismo a doutrina do livre pensar, porque ela exige que o seu adepto, que o seu seguidor pense conforme se vê inclusive anotado por Allan Kardec na própria literatura espírita, e opinar resulta de análise, como não analisar e por consequência opinar? A opinião é importante sim, porque ela traduz também a riqueza do espírito que fala, ou seja, da própria pessoa que opina. O espírito ortodoxo, em regra, ele se atém às questões filosóficas e científicas da doutrina, e alguns que eu conheço desconsideram mesmo as questões de natureza moral da doutrina espírita. Censuram Allan Kardec, não os espíritos, censuram o Allan Kardec por terem associado o espiritismo ao cristianismo. E esses ainda dizem-se kardecistas. Eu sou espírita kardecista, puro, como é que fala? Puro, simplesmente puros. Sou espírita kardecista. Tem um nome para isso? Sou espírita raiz, é isso, sou um espírita raiz. E tem em Kardec, como base do espiritismo, fazendo como fazem os que não são espíritas, e que tem em Kardec o homem que inventou o espiritismo. Assisti um vídeo um dia desse, aqui no YouTube, me chamou a atenção o título do vídeo, e o sujeito lá diz exatamente isso, que o espiritismo é uma religião, ele diz lá que é uma religião inventada por Allan Kardec, ou seja, ele coloca no curso da sua exposição que o espiritismo é uma seita inventada por um homem e que amealhou no mundo, e especialmente no Brasil, milhões de seguidores. Então o engano desse espírita ortodoxo ocorre justamente aí, nessa comparação com os não espíritas. Porque Allan Kardec, relevado o seu hercúleo mérito como codificador da doutrina espírita, ele não é a base do espiritismo. Allan Kardec não é a base do espiritismo, pois a base são os espíritos. Os espíritos trouxeram a doutrina através de médiuns e ainda a trazem. Ele mesmo, Allan Kardec, diz isso lá em A Gênese, que há que se falar catolicismo, protestantismo, shintoísmo, funriorismo e assim por diante, menos kardecismo, porque a doutrina vem dos espíritos, é a doutrina espírita. Não é? Então a gente pode observar lá isso em A Gênese, pois os ensinos da espiritualidade, eles não se esgotaram com as anotações trazidas pelos médiuns de Allan Kardec. Ela prossegue, a doutrina prossegue num crescente sempre revelador, e nenhuma outra ciência dos homens tem caminhado tão rápido, já o dizia o próprio Allan Kardec, como o espiritismo. Nesse ponto, releva acrescentar que a base dos espíritos,
que trouxeram e ainda trazem a doutrina é Jesus. Ela vem de Jesus. Jesus, pelos espíritos, pelos médiuns, pelos codificadores ou pelos médiuns psicógrafos, e ela vai num crescente. Nos médiuns psicofônicos, ela vai sempre num crescente. Então Jesus é a base, porque esses espíritos vêm em nome de Jesus e a apresentam. E se representam na história do Espiritismo os ensinamentos do Cristo Jesus. Se reproduzem, melhor dizendo, os ensinamentos do Cristo Jesus, como sendo o Espiritismo o paráclito da verdade. Os fundamentos trazidos à luz pela codificação espírita, feitas por Allan Kardec, esses sim, são parâmetros para que avaliemos as demais obras trazidas por médiuns inspirados e também por escritores intuitivos da doutrina espírita, analisando então, cotejando esses escritos com as obras fundamentais, que é o Pentateuco, codificado por Allan Kardec, trazido pelos espíritos através de médiuns, né? E observar se eles estão em proximidade ou se encontram em afastamento dessa terceira revelação, que é o Espiritismo, repito, codificado por Allan Kardec, trazido pelos espíritos através de médiuns. Portanto, a base do Espiritismo são os espíritos e a base dos espíritos é Jesus. Porém, essa avaliação que a gente vem a fazer a respeito das obras escritas ao lado do que escreveu Allan Kardec, como por exemplo as escritas por Leon Denis, ou aquelas a posteriori, através do Chico, do Divaldo, por exemplo, para que a gente faça essa avaliação, essa avaliação não é pacífica entre as pessoas ou instituições espíritas. E ninguém pode arrogar para si, ou ao grupo a que pertença, a palavra final sobre a doutrina, pois tudo está na razão direta do intelecto, da sensibilidade e do alcance espiritual de cada pessoa, ou do senso comum doutrinário do grupo a que esta pessoa pertence. Pois a nossa humanidade, ela está muito longe da verdade, que em si, a verdade em si, é dinâmica. A verdade é dinâmica e muda todos os dias, e muda na medida do nosso progresso e da nossa melhor compreensão. Ela cresce em nós, né? E isso nos diversos campos das nossas atividades, inclusive doutrinária. A verdade, pois, nos liberta aos poucos. A verdade nos liberta aos poucos, repetimos, na medida do nosso alcance, porque do contrário, não a compreenderíamos. Não a compreenderíamos. Há que se afirmar nesse passo da nossa exposição que a evolução natural das coisas, ela não despreza o que até então era acolhido como sendo correto afirmar. Por exemplo, o Sol não gira em torno da Terra como se ensinava como verdade absoluta, isso por quase 1400 anos, né? Que era o geocentrismo defendido por Cláudio Ptolomeu. A gente aprende isso na escola. Porém, a Terra é quem gira em torno do Sol. É o heliocentrismo, esse defendido por Nicolau Copérnico. Ela gira também em torno do seu próprio eixo. Contudo, a verdade de que os astros giram em torno uns dos outros e em torno dos seus próprios eixos não mudou. Tanto Cláudio Ptolomeu quanto Nicolau Copérnico afirmavam a mesma coisa. É a mesma ensinada por ambos. O que mudou foram as avaliações de qual astro gira em torno de qual outro, pois eles giram conjuntamente, formando constelações, galáxias, quasares, e vão em sentido ascendente em busca do infinito. Nunca estão no mesmo lugar. Então, o nosso conhecimento também não pode ficar no mesmo lugar. Ele tem que se ampliar, em busca sempre da verdade que se amplia por si mesmo, na medida em que nós progredimos. A codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, obra fundamental do Espiritismo, é a nossa estrela ascendente nessa constelação de saberes, que a cada dia está num novo lugar. Porém, sem perder a essência doutrinária da verdade evolutiva, em que se constitui na feição dos ensinamentos que se ampliam pela espiritualidade, através dos médiuns dos dias que correm. Sim, dos dias que correm, em razão ainda da melhora das nossas condições intelectuais, morais, espirituais, para analisar e opinar.
Recusar essas premissas é negar o avanço da própria doutrina, do nosso progresso, da própria lei de progresso, que está lá, inserida nas obras da codificação, em especial em O Livro dos Espíritos. Se alguém tem dúvida, leia as obras da codificação espírita feitas por Allan Kardec, bem como o livro O que é o Espiritismo, e as edições da Revista Espírita feitas por Allan Kardec, e não irá encontrar nenhuma única afirmação de que o Espiritismo tenha trazido a última palavra, pois ela está em formação, a doutrina está em formação, conforme o afirma o próprio Allan Kardec. Ele diz assim, vou ler agora porque eu não vou decorar, não decorei tudo que o Allan Kardec disse, deixa eu procurar aqui, no meu computador, aqui. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho não só no espaço, senão também no tempo, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A revelação faz-se assim parcialmente em diversos lugares, olha só, parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Isso está lá em A Gênese, no capítulo 1, item 52. Allan Kardec foi quem fez essa afirmativa. Então a ortodoxia não tem sua razão de ser. Não tem sua razão de ser. O dogmatismo, menos ainda. E nem se falar em progressismo, que é diferente de progresso. Está lá no dicionário, é só procurar, é diferente de progresso. Lembrando que a Gênese, ela foi o último livro do Pentateuco Espírita por Allan Kardec, publicado em 1868. Já fizemos um vídeo sobre isso também. Uma ampliação das ideias da primeira parte do Livro dos Espíritos resultou em A Gênese. Eu pesquisei e encontrei pelo menos 22 afirmativas de Kardec de que o Espiritismo não disse a última palavra, pois a doutrina ainda está em formação e nada nela é definitivo. Nada nela é definitivo. Então, dessa maneira, o Espiritismo não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou que ressalta logicamente da observação, razão pela qual nos descabe mexer em seus princípios fundamentais. E para a gente finalizar o nosso trabalho de hoje, a nossa apresentação de hoje, Allan Kardec também assegura que o Espiritismo não se afastará da verdade e nada terá a temer das opiniões contraditórias. Terá não. Enquanto sua teoria científica e sua doutrina moral forem uma dedução dos fatos escrupulosamente e conscientemente observados sem preconceito, nem sistemas preconcebidos. Esse é o Espiritismo. Pois caminhada, ou melhor, deixa eu colocar assim, pois caminhando, melhor dizendo, pois caminhando de par com o progresso, jamais o Espiritismo será ultrapassado. Porque se uma nova descoberta lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ou de outro ponto qualquer, o Espiritismo se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova for revelada, ele a aceitará. Isso também está lá em A Gênese. Muito espírita só leram o Evangelho segundo o Espiritismo, não sendo ortodoxo, e só leram as obras técnico-científicas do Espiritismo, das obras fundamentais, desprezando o Evangelho, e não leram efetivamente a Gênese, né? Que é o último livro do Pentateuco escrito por Allan Kardec, o melhor codificado por Allan Kardec. Assim, melhor contribuirá o espírita para a divulgação da doutrina se ele for apenas espírita, nada mais, nada ortodoxo, nada dogmático, nada progressivo ou progressista, apenas espírita. Isso é importante, né? Compartilhe aí os nossos vídeos, eles já são algumas dezenas de vídeos, e compartilhe entre os seus amigos espíritas, porque o vídeo é espírita e é dedicado aos espíritas. As outras pessoas têm a sua própria crença, a sua própria literatura, essa é dedicada aos espíritas. Comente se você quiser, o comentário é sempre importante, porque pode de alguma maneira alertar a gente em algum equívoco que a gente cometeu, ou suscitar algum questionamento que a gente possa debater, né? E vamos adiante.